Olá, gente querida, tudo bem? Grande abraço a todos. Estamos de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo quentinho, com mais notícias para você, dos nossos representantes aqui no cenário nacional. Mas o Moto foi eliminado. Mas o Moto já tem uma competição à vista na próxima semana. É a fase preliminar da Copa do Nordeste. E o Sampaio Corrêa vai estar na 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa rodada que já se inicia hoje, nesta terça-feira. Olha, três jogos estarão dando início, dando largada hoje na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B, que faltam tão somente 10 rodadas. Mas eu quero começar pelo Motoclube de São Luís, mas já, porque eu quero te perguntar uma coisa. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha, seu Acácio, o nosso produtor vai colocar aqui na tela para você. Então dê o seu joinha para nós, coloque os seus comentários, participe conosco. E outra coisa, vou estudar uma fórmula com o Acácio para que a gente possa fazer o torcedor, você, meu querido internauta, participar conosco. Você envia um comentário para nós, uma foto, e a gente vai acreditar a sua foto, ou se que preferir, mande um vídeo também para nós. A gente vai disponibilizar um canal, uma rede, onde você possa enviar-nos e a gente vai colocar também a sua participação conosco aqui no nosso canal do YouTube, canal do Laércio Costa Narrador, tá bom? Não esquecendo que nós vamos sortear, assim que atingirmos 500 pessoas, tá? Aqui como inscritos no nosso canal, aí eu vou já disponibilizar o sorteio de uma camisa, tá? Uma camisa do seu clube, que pode ser do Sampaio, pode ser do Moto, pode ser do Maranhão Atlético Clube. Você já viu a camisa preta do Sampaio, a nova do Sampaio? Tá linda, tá ou não tá? Então, que tal você ganhar essa aí? E do Motoclube de São Luís, você já viu a camisa preta do Moto? Tá bonita ou não tá? Tá sensacional, não é isso aí? Então, que tal você ganhar uma do Moto também, você que é torcedor rubro-negro? Ou do Maranhão Atlético Clube, você que é torcedor atleticano, camisa do Imperatriz, do Juventude, tudo a gente está planejando aqui para fazer o sorteio para você, meu querido amigo, o internauta que nos acompanha aqui no canal do Laércio Costa Narrador. Agora, vamos falar então as notícias? Beleza? As notícias do Motoclube para iniciar. O Motoclube de São Luís, que já tem participação na fase de grupos da fase preliminar da Copa do Nordeste. O José Augusto será o técnico, foi mantido no cargo depois de uma reunião com o presidente Nathaniel Júnior, e não há tempo hábil para você também ficar trocando, porque o jogo já é na próxima quarta-feira aqui em São Luís do Maranhão, diante do Retrô. O Moto, como é melhor ranqueado que o Retrô, então vai jogar essa fase preliminar. Primeiro jogo que é mata, apenas um jogo, hein? Apenas um jogo. O jogo seria à noite, mas aí a CBF lembrou que, o Moto lembrou a CBF que aqui não tem iluminação no Nilzinho Santos, e o Sampaio está jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio na próxima semana, depois do jogo do Vasco, joga na terça-feira diante do Vitória da Bahia, né? Mas o Motoclube de São Luís, então, vai ter que jogar no Estádio Municipal Nilzinho Santos. E esse jogo será às 15 horas, porque pode precisar de pênaltis, tá? O jogo terminou empatado, vai para as cobranças dos pênaltis. E aí, portanto, o jogo será 15 horas no Estádio Municipal Nilzinho Santos, próxima quarta-feira, diante do Retrô pela fase preliminar. Zé Augusto segue o trabalho, mas uma notícia que não é boa para a torcida do Motoclube de São Luís. Qual é, Laércio Costa? Pois é. O Ted Love, o artilheiro do Moto na Série D, está deixando o clube. Não veste mais a camisa do time rubro-negro. Ele tem propostas do futebol paulista, de times do interior, e não disse qual time que vai, mas já anunciou que não vai ficar no Motoclube de São Luís. Portanto, é um desfalque sério. Mas eu acho que o Moto, dentro do grupo, tem jogador capaz de Zé Augusto mexer. Ou o Cleitinho, para mostrar aqui porque está no Motoclube de São Luís. Aqui veio, que até agora não mostrou o futebol real, aquele futebol que consagrou o Cleitinho, inclusive com um gol lindo diante do Bahia, e salvo engano foi pela justa Copa do Nordeste, pegou ali da cabeça da grande área, lá no Castelão, do círculo central, acho que uns 2 metros atrás, deu um balaço, gol que Pelé não fez, o Cleitinho fez. Então tá na hora, Cleitinho, de você brilhar, tá? Você brilhar no Motoclube de São Luís é o que o torcedor está esperando nesse momento. Então, o Cleitinho pode formar ali no meio de campo e o Moto ficar exatamente com aquela trinca de atacantes, né? Ora o Henrique, ora o Felipe, ou então colocar Felipe de um lado, o Henrique do outro, o Henrique pela direita, o Felipe pela esquerda, com o Márcio Diogo como falso 9. Esperamos que o Wallace também possa já readquirir a sua melhor forma e também ajudar o Motoclube de São Luís. O presidente do Moto disse que com a saída do Ted Love,
Também o Moto deverá fazer mais algumas contratações para reforçar a equipe, porque o intuito, óbvio, é vencer o Retrô nesse primeiro momento, desse primeiro jogo aqui do mata-mata, sem a necessidade de pênaltis, né? A gente sempre espera que não haja pênaltis porque o sofrimento é maior. Não é possível que o Motoclube que vem nesse ritmo não tenha um time para vencer o Retrô e passar adiante na fase preliminar da Copa do Nordeste. É interessante isso aí para a torcida vai mais uma vez marcar presença, vai estar no estádio, vai acompanhar com aquele limite, né, possível, e o importante é que o Moto não desanime, que o torcedor principalmente não desanime neste momento e apoie o time rubro-negro maranhense. Muito bem, vamos falar agora do Sampaio Corrêa Futebol Clube e aquela polêmica. Vai ter torcida, não vai ter torcida adversária no jogo do Vasco da Gama e Sampaio Corrêa? Pois é, o presidente do Sampaio Corrêa resolveu deixar que a torcida vá a campo com a camisa que quiser. Então, o torcedor adversário pode ir com a camisa do seu clube que preferir e adentrar ao estádio Castelão. Cerca de 12 mil pessoas, o presidente do Sampaio disse que está tentando ver se coloca um pouco mais, porque o Castelão tem capacidade aí para 41 mil, se não me engano, 100 alguma coisa, quase 130 pessoas, 129 pessoas, né? 40.129 pessoas. Então, o presidente Sampaio está tentando ver se consegue liberar um pouco mais o estádio, mais de 30%. Mas até aqui, de acordo com os protocolos, apenas 30% da liberação para o público do Sampaio Corrêa no estádio Castelão. Isso é uma boa, porque o torcedor estava assim maluco da cabeça, sem saber o que pensar, falando cobras e lagartos e tal, falta de democracia. O presidente do Sampaio Corrêa resolveu ser flexível, mesmo indo contra o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol, que proíbe a presença de torcedor no estádio, torcedor que não seja do time mandante. Então, vamos ver o que é que vai dar, mas o Sampaio Corrêa já divulgou que o presidente liberou que o torcedor adversário pode ir sim para o estádio Castelão. Vamos ficar aí na expectativa. Eu acho que é o momento que o torcedor do Sampaio Corrêa tem que apoiar o seu time, tem que ir. Lá em Sergipe, a situação não foi tão fácil não, porque os órgãos sanitários estão querendo, vão promover uma reunião com um comitê científico para analisar a presença de público. Eles acharam que houve aglomeração dos torcedores do Vasco na comemoração dos gols do Cano e também do Ricardo Graça, diante do Confiança. Então vão para análise e aí, quem pode ser punido? Confiança, não é? Aí a situação do Confiança para ter público nos próximos jogos vai depender dessa reunião. E aí não é mais nem o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol, é da própria prefeitura lá de Aracaju. Então aqui vale o comportamento do torcedor do Sampaio Corrêa para que situações como essas que estão acontecendo por aí afora, a gente viu aglomeração em São Januário, não aconteça aqui, que de repente não se volte atrás e restrinja mais ainda a presença do torcedor que gosta, que vai para o estádio assistir o jogo do seu clube do coração. Dito isto, vamos falar agora do time do Sampaio Corrêa. O Sampaio não terá Joécio, que foi expulso, né? Joécio, mas vai ter a presença, na verdade ele cumpriu a suspensão, voltou, vai cumprir agora o terceiro cartão amarelo. Mas o Sampaio vai ter a volta do Alan Godoy, a volta do Eloy e também do Pimentinha. São 3 jogadores que estarão de volta ao time do Sampaio Corrêa. Até aqui, em 28 rodadas que o Surian comanda o Sampaio Corrêa, pasmem senhores, ele nunca repetiu uma formação do time tricolor para nenhum confronto neste campeonato brasileiro. É aquela velha história, a gente não sabe mais o time que o Sampaio Corrêa entra em campo, desde o goleiro, porque ora joga Mota, ora joga Luiz Daniel, ora joga Mota, ora joga Luiz Daniel. Afinal de contas, quem é o goleiro titular do Sampaio Corrêa? Qual é aquele que eu posso chegar aqui para o torcedor, ou que o torcedor vai dizer bem assim, não, é Mota. É o goleiro titular. O time do Sampaio Base, esse aqui, quando o time está realmente numa crescente boa, de bem com a vida, você diz o time de cor e salteado, mas hoje em dia os técnicos eles gostam de fazer aquelas mudanças, não, porque eu estudei o adversário tem esse sistema de jogo, eu preciso jogar desta forma, e isso aí muitas das vezes não dá certo. No Sampaio Corrêa agora começou a não dar mais certo, e o técnico me parece que se perdeu um pouquinho. É necessário que ele volte a ter a mão do Sampaio Corrêa, que volte a ter a formação ideal, e o torcedor ainda acha que a forma ideal
do Sampaio jogar é do jeito que enfrentou o CSA. Esse foi o grande jogo que o torcedor elegeu como a grande partida que o Sampaio Corrêa fez neste Campeonato Brasileiro. Mas o Sampaio Corrêa não conseguiu reeditar uma grande atuação com essas mudanças que são feitas. Neste segundo turno o time está deixando muito a desejar. Então está numa maré muito braba mesmo, sem vitórias. É necessário que o time já encontre o seu rumo diante do Vasco da Gama, um adversário por demais difícil, mas não é impossível você bater o time Cruz Maltino. Vendo uma sequência muito boa, tem até um índice melhor do que o time do Coritiba nesse momento no Campeonato Brasileiro. O professor Bebeto Corrêa está com a gente, vai fazer uma análise também, dizendo para nós o que ele espera do Sampaio diante do Vasco da Gama. Vou repetir mais uma vez, este jogo vai acontecer às 21 horas do próximo sábado no Estádio Castelão. Daqui a pouco eu vou falar também um pouquinho também dos ingressos, os locais de venda de ingressos, os preços de ingressos que o Sampaio Corrêa vai praticar para esse confronto Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Professor Bebeto, nos diga a sua expectativa para esse confronto Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. O Sampaio, depois de ser surpreendido e perder de 3-1 para o Londrina, já voltou às suas atividades, visando uma das partidas mais importantes da Série B, contra o Vasco da Gama. A expectativa é muito grande, pois o Sampaio precisa se reabilitar e o técnico Surian vai ter uma semana cheia para que possa trabalhar o lado tático e técnico, e principalmente o lado psicológico e autoestima de jogadores, para o seu próximo compromisso diante do Vasco. O Vasco, que vem apresentando um futebol bem organizado taticamente, e com a chegada do jogador Nenê, o time teve uma melhor movimentação e principalmente na sua criatividade. O Vasco é uma equipe que vem chegando a passos largos para o acesso, principalmente por ter vencido jogos importantes nas últimas rodadas. O técnico Surian tem que criar alternativa de jogadas, onde o time possa trabalhar a bola com mais qualidade no setor de meio de campo, dando mais movimentação, penetração, força, dinâmica, agilidade e principalmente tranquilidade para alguns jogadores. Já no ataque, Ciel não voltou bem após a lesão, mas fica a expectativa pelo grande jogador e potencial que ele tem. Com a volta de alguns jogadores importantes, como Eloy, Pimentinha e Alan Godoy, o técnico Surian vai ter mais opções para trabalhar a equipe. O Sampaio tem que jogar com garra, atitude, intensidade e muita inteligência para buscar uma grande vitória diante do Vasco e acabar de vez com essa má fase. A hora de reagir e retomar a confiança é essa. A torcida do Sampaio tem que comparecer e incentivar sua equipe em busca de uma grande vitória. Um grande abraço, professor Bebeto Corrêa. É isso mesmo, professor Bebeto. Vamos torcer que o Vasco consiga emplacar uma vitória, né, para sair dessa sequência negativa que tem vivido neste segundo turno. E o Vasco vem emplacando aí boas vitórias, boas exibições, empolgando o torcedor e já pensando em acesso ao Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, tem quantas rodadas? 10 rodadas ainda para acabar, então muita coisa vai acontecer nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o torcedor está querendo saber preço de ingressos, onde ele vai comprar os ingressos. Preço de ingressos, né? R$ 80, R$ 120 e R$ 180. Esses os preços dos ingressos para o jogo do Vasco da Gama. Os setores 1, 2, 3, 5 e 6, ao preço de R$ 80 a 640. Setor 4, R$ 120, a meia R$ 60. E no setor das cadeiras, R$ 180 a meia R$ 90 aí para os torcedores. Tem aquele tal ingresso que você leva 1 quilo de alimento não perecível e ganha mais um desconto no ingresso aí para o torcedor do Sampaio Corrêa. Sócio torcedor do Sampaio Corrêa, aquele que paga um pouquinho mais alto, que não seja aqueles R$ 9,90, ele vai ter setor liberado lá no Estádio Castelão. O Sampaio tem o quê? Um pouco mais de 1.000 sócios nesse momento. É preciso que o Sampaio tenha muito mais, né? E a gente espera que o torcedor embale, que leve, carregue o Sampaio, que veja todo o esforço que o seu presidente Sérgio Frota faz para que esse time esteja sempre muito bem posicionado no cenário nacional. Sampaio Corrêa é o 33º colocado no ranking de clubes. Isso é muito, né, para o nosso time e muito hoje para quem não tem renda, não tem arrecadação. Você tem que se virar, né, tem que correr atrás, né, para você conseguir colocar esse elenco em dia, pagar bicho em dia.
Enfim, olha que não é fácil não. Agora que o Sampaio Corrêa está vendo o torcedor chegar com essa liberação, já tivemos o jogo anterior, vamos ter esse jogo do Vasco da Gama, então o torcedor do Sampaio Corrêa tem tudo agora, que é um jogo grande, o Vasco é um time de camisa gigante no futebol do Brasil e do mundo, então vamos para o Castelão neste sábado, 21 horas, para torcer pelo Sampaio Corrêa, em São Luís do Maranhão. E o torcedor do Vasco da Gama, óbvio que vai torcer pelo seu time Cruz Maltino, que está numa sequência muito boa neste Campeonato Brasileiro. Então, o time tricolor de aço se preparando agora para esse confronto diante do time Cruz Maltino. Mas a derrota que o Sampaio Corrêa sofreu para o Londrina ainda é motivo de repercussão. A nossa ouvinte querida e amiga também está lá no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, a belíssima Cabo Frio, a cerca de 2 horas do Rio de Janeiro, são 155 quilômetros, clima muito gostoso lá em Cabo Frio. Assunção Maria, que é pinheirense, minha conterrânea, ela está sempre ligada comigo nos programas da Rádio Mirante, participando e nos enviou um áudio aqui para o nosso canal do YouTube. Assunção, seja muito bem-vinda. Ela quer falar um pouquinho do jogo do Sampaio Corrêa com o Londrina. Vamos lá, Assunção Maria, nos fale quais são os seus comentários, a sua impressão, diga aí. Bom dia, Laércio, bom dia, torcedor do canal do YouTube. Quero fazer uma pequena apreciação do último jogo do Sampaio contra o Londrina. Foi um jogo truncado. Logo nos 15 minutos, Sampaio fez um gol. Mas na sequência, o Londrina empatou e dominou o jogo. Fez mais 2, fechando o caixão. No segundo tempo, o técnico não fez uma boa mudança, como sempre. Não trocou as peças sérias, e o Sampaio foi apático o tempo inteiro. O que deu certo foi a grande apresentação do timaço da Mira. Laércio, Thiago, Luiz Dominici. Laércio com a sua excelente narração, cracaço. Thiago, com seus comentários precisos, nos deixa no gramado. E o Dominici nos informando o que acontece no Campeonato Brasileiro em si. Agora temos a próxima partida, que vai ser pauleira, contra o Vascão, em casa, mas não vamos deixar de apoiar o nosso time. O Sampaio é gigante e precisa do nosso apoio. Um grande abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tivemos ontem o encerramento da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Clube do Remo com o Coritiba ficaram no empate em 0-0. O que mudou nisso na classificação? Mudou que o Coritiba saiu de 53 para 54 pontos e o Clube do Remo ficou no lugar onde estava também, não subiu nenhuma posição. Está agora com 38 pontos o time do Clube do Remo. Sampaio continua em 11º, não subiu. Vamos ver se melhora aí diante do Vasco da Gama, porque vai ser importante um bom resultado diante do time Cruz Maltino. O Acácio vai colocar na tela a classificação do Campeonato Brasileiro, que está sendo a seguinte: Coritiba 54, o primeiro, Avaí o segundo com 49, o Botafogo tem 48 na terceira colocação e o Goiás é o quarto colocado com 48. O Vasco da Gama chega na sexta colocação, mas antes tem o CRB, que é o quinto colocado. O CRB tem 48 pontos. O Vasco, então, sexto colocado com 43. Aí vem o CSA 42, Guarani 42, Náutico 38, Remo na 10ª colocação com 38, o Sampaio Corrêa 37 é o 11º, a seguir Cruzeiro com 35, Operário 34, Vila Nova 34, Ponte Preta 33, Brusque 32, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento estão aí Vitória da Bahia 26, Confiança 22, Brasil 16, né? Então eu falei, Londrina 30, Vitória 26, Confiança 22 e Brasil de Pelotas 16. O Brasil e o Vitória ainda são adversários, esses que estão aqui na zona de baixo, ainda adversários do Sampaio Corrêa. O Sampaio enfrenta o Vitória na terça-feira, depois do confronto do Vasco na terça-feira é o jogo do Sampaio Corrêa com o Vitória da Bahia, lá na outra semana, e o Brasil de Pelotas é a penúltima rodada nesse Campeonato Brasileiro. Aí o Brasil de Pelotas, que é o lanterna, o Sampaio Corrêa vai encará-lo no estádio Castelão nessa ocasião. Então é isso, vamos esperar que até lá esteja tudo resolvido, o Sampaio não precise mais depender daquele resultado para fugir aí do rebaixamento. E os jogos de hoje,
O Acácio também vai colocar na tela para nós aí, rapidinho, meu craque Acácio. Jogo de hoje, nós teremos Avaí e Ponte Preta, Náutico e Goiás. Esses são os 2 jogos de hoje para iniciar a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, Avaí, Ponte, Náutico e Goiás. É isso aí, minha galera. Grande abraço. Amanhã voltaremos com um novo vídeo, novas informações do esporte para você. Vamos falar do Maranhão Atlético Clube, que já está classificado por antecipação aí para a sequência do Campeonato Maranhense da Série B. Tá legal, já está nas semifinais. Faltando pouco para retornar à elite do futebol maranhense. Grande abraço a todos. Não esqueça o seu like, deixa aí, inscreva-se no nosso canal. Tchau, tchau.